Olá, quero te saudar com a paz do Senhor nesse dia e hoje nós já estamos na lição de número 4 do nosso primeiro trimestre de 2017 e hoje nós vamos falar sobre alegria versus inveja. Vamos falar sobre o prazer da alegria em Deus e um gigante chamado inveja. O nosso título da lição é Alegria, fruto do Espírito. Inveja, hábito da velha natureza. Primeiro nós vamos falar sobre a alegria como fruto do Espírito. Não vamos falar de alegria momentânea, porque você ganhou um dinheiro, sua vida financeira está boa, seu casamento vai bem. Não, nós vamos falar da alegria como resultado do fruto do Espírito. A alegria que somente Deus pode nos dar. E o dicionário diz que alegria ou gozo como fruto do Espírito, é uma sensação de alegria que ela é baseada no amor, ela é baseada na graça, ela é baseada nas bênçãos que provém de Deus, nas promessas e na presença de Deus em nossas vidas. É esta alegria que nós vamos falar neste dia, durante esta aula de hoje. O nosso textuário diz, regozijai-vos, quer dizer, alegre-se, estejam alegres sempre. Foi Paulo que escreveu isso. Esteja sempre alegre no Senhor e vou reforçar aqui, continuem alegres. Esta alegria de que Paulo escreveu, de que Jesus escreveu, não é uma alegria baseada nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Podemos estar passando por provações, dificuldades, mas estamos alegres com a presença de Deus. E eu preciso estar alegre, não motivado pelas circunstâncias, porque somente na presença de Deus há alegria verdadeira. Somente Ele, Deus, pode encher o nosso coração de alegria. A verdade prática, a alegria, fruto do Espírito, ela não depende das circunstâncias. Olha, se você está desanimado, perdeu a esperança, está melancólico, você não tem a alegria que vem de Deus. Porque a alegria que vem de Deus, ela renova as nossas forças. Ela nos faz confiar nas promessas de Deus e nós estamos baseados nisso, na presença de Deus, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e precisamos servir a Deus com alegria. Tudo que nós vamos fazer para Deus precisa ser com alegria. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16 e o verso 24. Jesus falou para os discípulos, olha, não estejam alegres por essas coisas terrenas. Talvez vocês vão ficar tristes porque eu vou partir e vou padecer certas coisas, mas fiquem alegres porque eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês vão ficar alegres para sempre. Então, vamos ficar alegres confiando nas promessas de Deus. E a nossa introdução, no primeiro ponto, fala alegria, chamada felicidade interior. Estamos felizes, mas é lá no nosso íntimo. Os nossos olhos estão alegres, os nossos lábios evidenciam isso, a nossa felicidade. Provérbios diz que, Provérbios 15, versículo 13, anote aí, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então nós precisamos estar felizes, mas a alegria que vem de Deus, para que o nosso rosto fique formoso e ilumine Deus para as pessoas. Nós precisamos demonstrar através desta alegria a nossa fé em Deus. E Provérbios 14:30 diz que o coração, com saúde, é a vida da carne. Se seu coração está tudo bem, se você está feliz com Deus, feliz com a sua salvação, vai tudo bem, a sua carne também não fica doente. Mas a inveja, que nós vamos falar daqui a pouco, é a podridão dos ossos. Tem pessoas que ficam doentes por causa da doença. Paulo e Silas tinham apanhado, estavam encarcerados e todos machucados, acorrentados.
ainda tiveram a condição de cantar um hino de louvor. Sabe por quê? Porque a alegria deles não estava baseada nas circunstâncias, né? Eles estavam passando por momentos difíceis que talvez alguns de nós não conseguiríamos nem abrir a nossa boca para glorificar a Deus. Mas Paulo nos deu esse exemplo, que a nossa alegria, a nossa felicidade interior, ela não pode estar baseada nestes momentos. O salmista escreveu para nós e suplicou a Deus: Senhor, não retira de mim a alegria da salvação. Não retira de mim a alegria, o prazer que está na salvação. Então, se você não tem mais alegria de servir ao Senhor, se não está feliz com a sua salvação, faça como o salmista. Peça ao Senhor que te devolva esta alegria, que envolva o seu coração com esta alegria de servir a Deus. A alegria do Espírito é um estado de graça, diz o comentarista, e de bem-estar espiritual que resulta da comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, adquira a partir de hoje. Estreite o seu relacionamento. Como? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus e dando oportunidade para que o Espírito Santo transforme a sua vida e encha o seu coração de alegria. A lição vai citar Neemias 8:10, que a nossa alegria, ela vem de Deus, e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, se você tem essa alegria como fruto do Espírito, você vai enfrentar todas as situações de cabeça erguida e com este olhar transparecendo um grande sorriso, porque nós estamos confiados no Senhor e nas promessas de Deus. E o comentarista diz que a nossa maior alegria, quando Jesus deu a missão para os seus discípulos e os enviou de 2 a 2 para que fosse anunciar o Evangelho, e deu para eles autoridade e poder para curar os enfermos e expulsar demônios, e quando eles voltaram, eles estavam muito felizes por causa dos sinais. Eles estavam muito felizes porque tinha cumprido na vida deles aquilo que Jesus tinha entregado para eles. E quando eles voltaram felizes, contando as boas novas para Cristo, Jesus disse para eles: olha, não se alegrai por estas coisas, né? Não fique firme a sua esperança nestas coisas, mas alegrai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E nós temos essa certeza. Você tem esta certeza que seu nome já foi escrito no livro da vida, que está escrito no livro da vida, e que Jesus Cristo breve voltará e enxugará de todos os nossos olhos todas as lágrimas e vai nos dar aquela alegria eterna. É essa certeza que eu preciso ter. Também você precisa ler o Salmo de número 100, no verso 2, está na nossa lição, que o salmista incentiva o povo a servir a Deus com alegria, servir ao Senhor com cânticos e com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa deve ser a nossa alegria. Os estudiosos dizem que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. E sabe o momento que Paulo escreveu essa carta? Quando ele estava em prisão e ele só disse para o povo que devia se alegrar. Então ela é conhecida, a Epístola aos Filipenses, ela é conhecida como Epístola da Alegria. Mas ela foi escrita em grande tribulação, em grande tormento. Diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos, está no nosso hino da harpa cristã, eles foram escritos em momento de tribulação. Por quê? Porque estas pessoas estavam confiadas em Deus e que seu prazer e a sua alegria não estava baseada nas circunstâncias que estas pessoas estavam vivendo. Isso também precisa acontecer na sua vida. E quem é a fonte da nossa alegria? A fonte de nossa alegria é Deus. Todas as dádivas que nós recebemos vêm dele, inclusive a alegria como fruto do Espírito. O melhor presente que o Senhor poderia nos dar, Ele já deu, que foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz e o perdão dos nossos pecados. Não tem coisa melhor. Há alguns enganadores
que pregam para as pessoas que querem ser enganadas que o melhor de Deus na sua vida está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o melhor que Deus podia ter enviado para nós, porque a vida eterna é o melhor para nós, mas o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos remir de todos os nossos pecados. Mas Deus não poupou o seu Filho, está aqui na nossa lição. E Ele vai dar para nós, juntamente com Ele, todas as coisas que necessitamos para que nós tenhamos alegria completa no nosso espírito. Os irmãos do primeiro século, mesmo sofrendo, alegravam-se. Quando nós lemos as cartas, elas não têm um tom melancólico, ou de alguém que não está feliz com a sua salvação, ou de alguém que não está alegre, confiando e esperando nas promessas de Deus. O terceiro ponto, a bênção da alegria. Qual é a bênção da alegria? Diante dos embates e conflitos da vida, o crente em Jesus, ele não perde a sua alegria. Olha, sua vida pode estar cercada de provações, de problemas que para a ótica humana é impossível resolver, mas para Deus não é impossível. Mas nós continuamos firmes, alegres, mesmo que você esteja firme, doente, passando dificuldade, sua vida não está bem, sua família não está bem, mas a alegria do Senhor, ela tem que estar no seu coração. O crente vive por fé e não por circunstâncias. O profeta Abacuque declarou que ainda que não houvesse provisão, que não tivesse o produto, ele continuaria servindo a Deus. Se não houvesse fruto na oliveira, se os celeiros estivessem vazios, o que ele quis dizer? Que a sua alegria vinha de Deus. Está um erro de grafia aqui, está Hebreus, mas na verdade é Abacuque, HC, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pertencer ao Senhor e receber da sua alegria é um grande privilégio que nos leva a exaltar e a adorar o Senhor em todo o tempo. Então, adore a Deus, adore na tristeza, adore na alegria, nos momentos bons, adore nas dificuldades, se alegre por pertencer ao Senhor, se alegre pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Esse deve ser o verdadeiro motivo da nossa alegria. Nós vamos passar para o ponto 2, inveja, o desgosto pela felicidade alheia. Nós vamos falar sobre esse gigante chamado inveja. Mas antes de passarmos para este ponto, inveja, eu quero deixar ainda alguns versículos para você anotar aí, que falam sobre a alegria que vem de Deus. É o Salmo 51, versículo 12, a parte A, restitui-me a alegria da tua salvação. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Pedro diz que nós não devemos nos assustar com o extraordinário, com o fogo das provações, mas que devemos estar felizes na presença de Deus, nos alegrarmos de sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então esse deve ser um dos nossos motivos da alegria, de sermos coparticipantes com Cristo de tudo que Ele tem prometido para nós. E agora nós vamos falar sobre este gigante chamado inveja. Mas você pode dizer, mas o crente sente inveja? Ninguém está imune desse sentimento perverso, desse sentimento que ele é produzido em decorrência da nossa natureza adâmica ou natureza carnal. Infelizmente, muitos de nós, muitos cristãos, sentem inveja um do outro. E aqui na nossa lição está a definição do que é inveja. A inveja é uma dor intensa, interior, diante do sucesso do próximo, dor diante daquilo que é bom para o outro. Por isso está na nossa leitura de todos os dias, Provérbios 14:30, e nós já falamos que a inveja é a podridão dos ossos. Quantas pessoas adoecem porque sentem inveja, estão tristes, infelizes com o sucesso do seu amigo. E a inveja ela age em todos os âmbitos,
na família, no trabalho, na igreja, entre marido e mulher, infelizmente. Tem marido que tem inveja dos dons da esposa, tem esposa e vice-versa. E na família também tem. Nós vamos falar sobre alguns exemplos de inveja na Bíblia. E esse sentimento nasceu onde? Lá no céu, né? Quando Lúcifer, chamado hoje Satanás, diabo, inimigo de Deus e de toda a sua criação, ele tentou ser semelhante a Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria colocar seu trono lá. Ele teve ciúmes do poder de Deus, inveja do que Deus tinha, do poder de Deus, e ele esqueceu que ele era criatura. Está registrado lá em Isaías, capítulo 14, do 12 ao 20, está aqui na nossa lição. O comentarista cita também Acabe, que desejou, ele cobiçou. E a inveja é um pecado tão terrível que a inveja, ela está ligada à cobiça. E a cobiça está na relação dos 10 mandamentos. E este pecado, este sentimento, como está escrito na palavra de Deus, um abismo chama outro abismo, ele está ligado aos homicídios, aos adultérios, desejar as coisas dos outros, fazer de tudo para conquistar o que o outro tem, ou ser melhor, e a pessoa passa por cima de tudo, do seu caráter, da sua índole, de tudo que ele aprendeu de correto, ele dá um jeitinho para tudo, para ele ser melhor. Ele tem um carro melhor do que o seu semelhante, ele tem uma casa melhor, a vida dele ser melhor, e esse sentimento é chamado de inveja, e ele deixa a pessoa triste. Ele adoece a alma da pessoa e adoece o corpo também. Nós temos o exemplo aqui de Acabe. Acabe cobiçou a vinha de Nabote e quis ela a todo preço. E quando Nabote disse que não, era a herança dos seus pais e estava escrito na lei que a herança você não poderia passá-la para frente, vender, dispor dela. E a resposta de Nabote foi não. Acabe ficou doente, foi para a cama, e sua mulher Jezabel, preocupada com aquela situação, perguntou para ele o que seria aquilo, e ele disse, é porque Nabote não quer me ceder a sua vinha. Aquele homem tinha tudo. Nabote só tinha uma vinha, no fundo do quintal, da cozinha de Acabe. E a sua mulher, para satisfazer um desejo dele, mandou matar Nabote, arrumou testemunhas falsas, matou Nabote e entregou a vinha para Acabe. Mas este casal pagou um preço muito caro, não só por esta cobiça, por esta inveja, mas pelos seus pecados que abominavam a Deus. E aí você pode me perguntar, como que eu vou saber se eu tenho inveja ou não? Olha, tem alguns sintomas da inveja, dos ciúmes, e você pode fazer um diagnóstico agora, se você sente. E se nós não vigiarmos, se o cristão não vigiar, se nós não orarmos e pedirmos ao Espírito Santo que nos liberte disso, os ciúmes vêm às vezes, né? E na igreja isso é muito comum. Tem pessoas que sentem inveja, ciúmes dos dons, porque canta bem, porque prega bem, porque ensina bem, porque a pessoa veste bem, tem um carro bacana, tem uma casa bacana. E não é você que quer sentir. Esse sentimento cresce no coração. E quando, assim como nós agradecemos a Deus todos os dias, por mais um dia de vida, pedimos perdão pelos nossos pecados, nós também precisamos pedir ao Espírito Santo que este sentimento não cresça, não germine em nossos corações. E algum dos sintomas que a gente tem certeza se você está sentindo ele ou não, você desmerece alguém? Né? Critica alguém porque ele faz? Não, se fosse eu faria melhor, se eu estivesse no lugar dele eu não faria assim. Eu acho que não precisava de tanto, fulano extrapolou um pouco. Nos alegramos quando alguém fracassa, alguém que está lá no topo e fracassa, alguém que tem popularidade alta no meio do seu círculo de amizade, você fica feliz com isso? Você acha que a pessoa está recebendo aplausos demais e elogios demais e que era você que merecia esses aplausos, que você merecia muito mais do que ele? Porque o problema da inveja é o eu, é o nosso ego, é eu achar que eu posso mais,
que eu sou melhor, que eu faria melhor, ou que aquilo ficaria melhor comigo, aquela roupa ficaria melhor em mim, aquele carro ficaria melhor em mim. Não, eu pregaria uma mensagem diferente, a minha mensagem seria melhor. Tem pessoas que sentem inveja dos dons dos outros, né? Você acha que tudo é para você? E quando você começa a evitar aquela pessoa que está em destaque, né? E ficar melancólico e ficar com a sua alma amargurada, é um forte sintoma, né? Da inveja. Mas eu não quero sentir isso, né? Ninguém quer sentir isso. Mas para não sentir, nós precisamos orar. Né? E por que esse sentimento acontece? Por que nós alimentamos esse sentimento? Porque nós acreditamos que nós que merecemos os aplausos, as vantagens, a valorização, a promoção. Então, o problema deste pecado é o meu eu. É eu achar que eu posso mais. E na Bíblia, nós temos diversos exemplos de inveja. E Deus diz que pecado é pecado. E se inveja é pecado e ponto. Então, para Deus, a inveja é pecado. E ela está ligada à cobiça, a eu desejar as coisas do meu próximo. Em Marcos capítulo 7, versículo 22, Jesus dá uma lista de pecados, de obras da carne, e a inveja está incluída também neste versículo, porque Jesus diz que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas as coisas que saem, e todas elas saem do nosso coração, inclusive a inveja. Paulo também escreveu sobre a inveja em Romanos capítulo 1, versículo 29, ele cita uma lista enorme de obras da carne que o coração dos homens estão cheios, e uma delas é a inveja. No Salmo de número 106, no versículo 16, o salmista escreve que Datã e Abirão, eles tiveram inveja de Moisés e por isso eles queriam também oferecer sacrifícios, né? Corá incitou esses dois, ficaram juntos e unidos, mas todos movidos pela inveja e pela cobiça. Nós temos que ter cuidado, porque a inveja, ela destrói as nossas vidas. Ela destrói a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós ferimos. O invejoso, ele é como um espinheiro, ele não produz nada, mas produz coisas letais, né? Que mata o seu semelhante. Ele não importa com as consequências da sua cobiça. Ele vai querer aquilo para ele e pronto. A inveja, ela é um fruto da velha natureza, né? Se você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de quê? Da obra da carne. O invejoso, ele sente antipatia da outra pessoa. Às vezes a pessoa nem consegue ouvir a voz do outro, porque já tem ele como um concorrente, e o outro nem sabe que você sente inveja dele pelas coisas que ele tem. Às vezes as pessoas invejam de uma pessoa, ela é desprovida de bens materiais, mas é provida de dons espirituais, e as pessoas sentem inveja desta pessoa. Uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para degradar as qualidades boas existentes em outras pessoas, né? Infelizmente, muitos crentes ainda se deixam dominar por esse sentimento e acabam prejudicando a igreja do Senhor, impedindo até que algumas pessoas se convertam. Olha o perigo da inveja. E que o Senhor livre os nossos corações dessa motivação perversa. Como eu fico livre? É orando, é lendo, é meditando, é pedindo clemência. Eu preciso fazer isso. Os efeitos da inveja, já falamos, os efeitos da inveja são terríveis no meio da família, dentro da igreja, para a vida de quem sente a inveja e para a vida de quem você sente inveja dela. Aqui o nosso comentarista vai dar alguns exemplos de que a pessoa que é invejosa ou invejoso, né, elas cometem toda sorte de maldade. Nós vemos o exemplo dos irmãos de José, está aqui na Bíblia. O pai amou ele mais por causa da sua mulher Raquel,
E os irmãos, e o pai, quando deu uma túnica colorida para seu irmão, está lá em Gênesis 37:11, pronto, começou ali o pivô. E José começou a ter os sonhos de Deus, e os irmãos foram movidos de inveja. Lançaram seu irmão numa cova e o vendeu para os ismaelitas como escravo. Apesar que tudo isso já era plano de Deus, mas eles foram movidos por esse sentimento chamado inveja. Saul teve inveja de Davi porque, além dele ter os dons que Deus tinha dado para ele, Deus já tinha rejeitado a Saul. As mulheres, quando Davi chegavam das guerras, cantavam e exaltavam a Davi pelas suas vitórias. E Davi, infelizmente, ele despertou esse sentimento em Saul. E Saul queria matá-lo de todo o jeito. Fez também com que ele perseguisse ele até o fim da sua vida. Quantos não estão sendo perseguidos e até mortos pela inveja? Nós temos um outro exemplo também, no Salmo de número 73, quando Asaf começou a sentir inveja, sabe de quem? Dos ímpios, porque a vida deles são prósperas, não adoecem, tudo dá certo, acumulam dinheiro, e Asaf foi ficando triste por causa da prosperidade dos ímpios, até que Deus fez ele ver o fim dos ímpios. Se você está sentindo inveja dos ímpios, dos pecadores, desejando estar no lugar deles e ter uma vida como a deles, medite no Salmo de número 73 e você vai ver o que o Espírito de Deus fez na vida de Asaf. E aí então ele entendeu e glorificou a Deus pela sua porção. Quantos não estão sendo perseguidos por causa da inveja? E Jesus, Pôncio Pilatos sabia, nós lemos aqui em Mateus 27:18, ele sabia que os príncipes dos sacerdotes e os príncipes dos judeus tinham entregado a Jesus porque sentiam inveja do que ele era, do que ele tinha, do que ele fazia, e eles acharam melhor acabar com Jesus de vez. O invejoso quer tirar o seu oponente do seu caminho, mas lá na Bíblia nós lemos que Pôncio Pilatos sabia que eles tinham entregado a Jesus, motivados pela inveja. E Paulo alertou a Timóteo e a Tito a respeito desse sentimento nefasto, quer dizer, desse sentimento que traz prejuízo para a sua vida espiritual, para esse sentimento que traz prejuízo para a vida do seu próximo, para te livrar desse sentimento ruim. Nós sabemos que a inveja é obra da carne, e somente encontra guarida nos corações daqueles que ainda são dominados pela inveja. Por que a pessoa sente inveja? Porque ela nunca está satisfeita com o que ela é, com o que ela tem e com a sua porção na face da terra. E a Bíblia fala que nós precisamos ter um coração grato, agradecer a Deus pelo que nós temos, e ao invés de ficarmos pensando naquilo que não temos, eu poderia ter isso ou aquilo. Não, seja grato pelo que você tem, pela porção que Deus te deu. Paulo, ele escreveu e nos deu um exemplo maravilhoso. Eu sei viver o pouco e sei viver o muito. Isso é, ser grato a Deus pela porção que você tem aqui. E agora nós vamos falar no ponto 3, no tópico 3, a alegria do Espírito é para ser vivida. Você precisa ter alegria no seu viver. Então, não fique triste, desanimado por causa das suas provações, mas tenha alegria. Jesus veio a este mundo para nos dar vida e vida com abundância. E ele não prometeu facilidade, Tem igrejas que dizem, vem para cá, sua vida vai resolver, seus problemas vão melhorar, sua vida financeira vai de 1.000 a 10.000, não. Jesus, em João 16:33, ele disse, olhe, fiquem animados, confiantes, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, continuem alegres e firmes, crendo nas promessas futuras de Deus. Você precisa ter alegria no servir. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser com alegria. Ir para a casa do Senhor com alegria, contribuir com alegria, servir a Deus com alegria. Se você não está feliz com as coisas que está fazendo, algo está errado, e busque de Deus para você melhorar essa parte da sua vida.
Jesus, ele servia com alegria, ele declarou, olha, eu não vim no mundo para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os enfermos, andou distâncias, quilômetros atrás de uma alma para servir o mundo. E nós também precisamos servir, né? Tem gente que acha, tem obreiros e pessoas que acham que porque ela tem posse ou tem um cargo em destaque, ela não pode servir, porque isso vai ridicularizá-la diante das outras pessoas. Não, nós temos o exemplo do nosso mestre. Ele veio para servir e nós também precisamos servir. A nossa alegria e desprendimento para o serviço deve ser resultado da nossa comunhão com o Pai. Terceiro ponto, alegria no contribuir. Você precisa ser feliz, né? Paulo escreveu em 2 Coríntios 9:7 que nós devemos dar com alegria. Se você tem tristeza em levar o seu dízimo, em ajudar na obra de Deus, investir no reino de Deus, se você está triste com isso, então não faça. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria e com liberalidade. Então não seja constrangido para contribuir. O que agrada ao Pai não é o valor da nossa contribuição, né? Tem gente que acha que porque o valor do dízimo dele é alto, o tratamento dele tem que ser diferente na casa de Deus. E tem gente que acha que o valor do dízimo dele é pequeno, ele é o menor da casa de Deus. Não, dízimo para Deus é dízimo, não importa o valor, mas a condição e como você faz esta oferta, né? Então não barganhe com Deus. Dê o seu dízimo, não querendo nada em troca, não leve sua oferta querendo algo em troca. Muitas pessoas hoje querem fazer trocas com Deus, achando que Deus, você pode negociar com Ele. Eu vou dar tanto e o Senhor vai me dar tanto. Não, dízimo e oferta não é negócio, né? Nós fazemos por fé e por obediência. Se vamos à casa de Deus, é porque somos abençoados. Se contribuímos, é porque nós já somos abençoados. Entregue a Deus o seu melhor com alegria, está aqui na nossa lição, pois você já foi e é abençoado por Deus. Nós vimos aquele casal, Ananias e Safira, que queriam aparecer, né? Fazer uma troca com os apóstolos, queria fama em troca de doar a sua propriedade que eles tinham vendido, e se deram muito mal. Então não faça isso, não tente enganar o Espírito Santo de Deus, porque servir a Deus é um privilégio para todos nós. E fechando a nossa lição com a conclusão, que nós tenhamos a alegria como fruto do Espírito derramado em nossos corações. Se você não tem, busque de Deus, e que jamais venhamos permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações. Caim matou Abel por causa de inveja. Então ore, leia a palavra de Deus, medite e comece a produzir o fruto do Espírito em sua vida. Fique com Deus e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.